sabia que somos nós que aprendemos a ser ricos ou pobres, doentes ou saudáveis, tristes ou alegres, enfim, tudo é um aprendizado. E aí eu te pergunto, se tudo é aprendizado, e agora esse aprendizado que você tem aí, ele te liberta ou te aprisiona? É porque quando a gente pensa que nós somos de determinado jeito e que não, de repente a gente não está vivendo o melhor momento da nossa vida, ou a gente até está vivendo o melhor momento da nossa vida, mas a gente ainda não rende os resultados que a gente gostaria, a gente fica se perguntando por que que eu não rendo os resultados que eu gostaria, ou por que que está tudo tão difícil. E aí eu já te deixo claro que de uma certa forma, você aprendeu a viver essa vida que você vive hoje. Se ela tá boa, se ela não tá muito boa, se ela tá mais ou menos, você aprendeu a conduzir ela dessa forma. É estranho isso, né? Porque a gente fica pensando assim, mas ó, lógico que eu não quero viver uma vida mais ou menos. Lógico que eu não quero viver uma vida nessa fossa que eu tô, nessa situação chata que eu tô, financeiro, essa saúde desse jeito, cheia de problemas. Ó, quem que aprende um negócio desse e vive um negócio desse? Pois é, essa é a grande questão. Porque nós aprendemos realmente isso de verdade, só que a gente não sabe de forma consciente que nós que criamos isso para a nossa vida. Tudo que a gente ouviu um dia, tudo que a gente viveu um dia na nossa vida, ou tanto pelo lado bom, pelo lado que não foi tão legal, nós criamos um mecanismo de acreditar que era daquele jeito. Ficou meio difícil, né? Mas a ideia é que tudo que você passou na vida, ou seja, pela sua vida, pela sua infância, pela sua adolescência, pela sua fase adulta, seja por uma coisa muito boa que tenha te acontecido ou por um trauma que te deixou alguma marca, tudo isso foi te construindo enquanto ser humano. E tudo que a gente ouviu e tudo que a gente passou e sentiu na pele, de uma certa forma, aquilo nos influenciou a criar os nossos padrões de pensamento. Fez com que a gente criasse essa ligação entre esses neurônios para dizer como que as coisas são de verdade. E se um dos propósitos da vida da gente é ser quem a gente é de verdade, se você tá batendo a cabeça na parede aí, a coisa não tá funcionando, você tá até mais ou menos, mas o resultado não é legal, ou você tá muito mal, a sua saúde não vai legal, o seu financeiro tá muito ruim, realmente você não tá sendo quem você veio para ser. Porque talvez todos esses padrões de pensamento, tudo isso que você aprendeu até hoje para ser uma pessoa de repente amada, aceita, incluída na sociedade, isso de certa forma te fez ser desse jeito que você é hoje. E se, por exemplo, você é uma pessoa que na sua vida inteira você só ouviu as competições de doenças entre a sua família, talvez estar doente é estar normal, né? E a gente vem normalizando cada coisa esquisita nesse mundo, nesse nosso modo de ver as coisas, que aí aquilo vai se naturalizando e se enraizando de tal forma que aí quando eu vejo, eu estou sendo realmente essa pessoa. De repente, se você tomar consciência disso, você começa a mudar. E o convite que eu faço para você é de fato, ser o seu observador ali, ó, permanente. Aquele que fica olhando para ver como é que você vai pensar aquilo que tem que ser feito, como você vai agir em determinado momento. Então, você se observando, você começa a ver, putz, realmente eu estou reproduzindo uma coisa aqui que nem eu, de certa forma, acho legal, mas eu acreditei tanto nisso que isso virou veio para mim como uma cláusula da minha própria lei, e eu acabo seguindo ela. E às vezes eu tô seguindo ela num pilotão que eu nem tô tomando noção de que aquilo realmente pode estar me atrapalhando a gerar os resultados que eu quero. Então, de verdade, olhe para você com uma certa compaixão e cuidado. A gente não é o ser humano mais perfeito do mundo, mas a gente pode se trabalhar muito, mas no sentido de observar que diz que quando a gente sonha para fora, né,
é só um sonho, mas quando a gente sonha, olha para dentro, né? Quando a gente olha o sonho para fora, mas quando a gente olha para dentro, a gente desperta. E de fato você vai ter que olhar para essas coisas que talvez estejam te impedindo. E pode ser tanta coisa, mas tanta coisa, inclusive tanta coisa camuflada, que só a gente percebendo que a gente está vivendo um ciclo novamente repetido, que não dá muito certo, é que a gente começa a ver que, caramba, eu vou fazer isso de novo. Mas se eu fizer isso de novo, vai gerar esse resultado. E não é esse resultado que eu quero mais. E assim é. Então, se eu ouvi determinadas coisas lá atrás e eu trouxe como verdades, ou se um trauma, se eu sofri um trauma muito forte, por exemplo, eu arrisquei tudo, saí do meu emprego que eu tinha segurança, arrisquei todo o meu dinheiro para fazer um empreendimento acontecer, era um sonho meu, aí eu coloquei esse empreendimento para funcionar e ele não deu certo. Aí eu crio a crença de que eu não dou certo como empreendedor. E aí isso é muito forte, porque se você tiver como propósito seu ser realmente o dono do seu negócio, por exemplo, ou uma pessoa empreendedora dentro da sua própria empresa, como gerador de projetos ou ter uma certa autonomia dentro da sua empresa, você não vai acreditar que isso realmente funcione e dê certo para você. Então a ideia é olhar para quando você pensar que realmente não é capaz de ser um empreendedor na sua vida, você começar a se opa, mas eu não vou entrar nessa. Eu sei que eu de fato eu vivi essa forma de acreditar por muito tempo, mas hoje é diferente. Hoje eu quero de fato que isso seja um movimento que eu faça e que transforme a minha vida de verdade. Enquanto eu não mudo essa forma de eu pensar as coisas, sentir e agir, eu acabo repetindo e eu acabo me afastando daquele brilho, daquele propósito maravilhoso que todos nós temos na vida. E lembra sempre que missão de vida e propósito de vida são coisas um pouco diferentes. E nenhum nem outro são coisas que você vai correr atrás, que você vai alcançar lá na frente. Não, você já está vivendo isso desde que você está nesse mundo. A missão de vida é a razão pela qual você está aqui hoje, né? E o propósito é você fazer aquilo que você ama. Então, se observe, se olhe, veja se você não está entrando numa armadilha de novo para se afastar do seu, realmente da sua essência, da sua verdade, aquilo que você veio aqui e nasceu para ser. Então, quanto mais eu me observo e eu começo a superar essas questões de limitações, eu começo de fato a viver a minha vida de verdade. E talvez você já esteja vivendo, porque tudo isso aconteceu justamente para você se conectar de verdade com você. Nada que acontece com a gente, nenhuma questão, nenhum trauma veio de forma aleatória, veio para fazer a gente crescer. Tá joia? Beijo pra você.